O tema da mensagem de hoje é as lentes da graça. Como nós vamos começar, amado, esses 21 dias de jejum, eu quero entender que será um tempo que nós iremos sofrer uma revolução à maneira que nós enxergamos Deus. E a maneira como Deus nos enxerga, sabe? E como nós iremos enxergar as pessoas. Deus vai abrir a sua visão durante esses 21 dias. O nosso clamor, ele será, sabe, para que nós possamos ter uma visão correta. Porque é tão triste quando você tem uma visão de algo, tem certeza de algo, tem um desejo muito forte, e entende que aquilo é uma visão, é um caminho, e lá na frente você percebeu que tudo aquilo que você fez é nada. É muito triste quando você investe em algo e depois você não vê sucesso nisso. A melhor coisa, amado, é quando nós investimos em algo, porque temos a plena convicção que Deus está no negócio. Sabe? A falta de visão adequada sempre produz uma perspectiva distorcida daquilo que realmente é. Quando nós não temos a visão de quem Deus é, e dessa forma, nós às vezes passamos a ter a convicção, sabe, de meias verdades. Tem coisas que você está há anos na igreja e você não aprendeu algumas verdades, porque nós não aprendemos quem Ele é realmente. Por muitos anos nós aprendemos que você precisava fazer algo para merecer. E hoje nós entendemos que nós não precisamos fazer nada. Cristo já fez tudo por nós. O que nós precisamos fazer são coisas normais, coisas habituais, como trabalhar, como tomar banho, como criar a família, como educar. Mas as demais coisas que são sonhos, Deus tem um projeto muito melhor para você, sabe? Ele te fará viver aquilo que você foi criado para viver. A maneira que cremos e que Deus nos enxerga, ela é determinada pela visão que você tem. Aquilo que você tem como visão, ou aquilo que você acha que você é, realmente você passa a ser aquilo. Quando eu me enxergo como uma determinada diferença, talvez eu me enxergo como uma determinada dependência de algo, ainda que outras pessoas me vejam que eu não preciso daquela muleta, eu não dependo daquela muleta para andar, mas se eu não acreditar nisso, se eu não crer nisso, eu vou continuar carregando a muleta, porque eu acredito, eu me enxergo que eu não consigo ir avante se aquilo não estiver do meu lado. Quando o Senhor abre a nossa visão, nós começamos a enxergar quem realmente somos. Águias, é o que Isaías diz. E por que a Bíblia diz que nós somos comparados como águia? A águia é o animal, amado, que mais consegue dar um voo rasante, o mais alto. Ele tem uma visão que ele pode enxergar um camundongo a 3 quilômetros. Ou seja, ele tem uma dimensão enorme. E ele consegue escolher aquilo que ele vai comer. Ele não fica na dúvida. Deus não quer que você fique sofrendo por poucas coisas, mas Ele quer que você realmente entenda o que você quer e saiba que você vai alcançar. A maneira que Deus nos enxerga é o que vai determinar a visão que você tem de você mesmo. E por consequência, amado, a visão que teremos do nosso próximo. Para que a minha visão mude a respeito de outra pessoa, eu preciso saber quem eu realmente sou. Tudo começa em nossa crença acerca da maneira que Deus nos vê. Acompanhe no quadro. Certa vez, ouvi uma história curiosa. 3 cegos estavam fazendo análise de um elefante. Ambos posicionados em ângulos diferentes. O primeiro pegava o rabo do elefante e dizia: "Isso é tão fininho, parece até uma mangueira." O segundo, abraçando uma das pernas, replicou: "Que nada. Parece uma árvore, impossível de ser tirado do lugar." O terceiro, sentado em cima do elefante, gritou: "Isso parece uma grande rocha de veludo." Por fim, ninguém soube dizer de fato o que era aquilo, ainda que nenhum deles estivesse totalmente errado em sua avaliação. Sabe, irmãos, o risco de não ter uma visão adequada é de não conhecer a verdade em toda a sua totalidade. Quando eu não tenho uma visão adequada realmente no que é, eu enxergo aquilo que me falaram. Eu me enxergo aquilo que todo mundo está enxergando. Você já viu aquelas pessoas que vai pelo todo mundo? Chega para você: "Olha, eu acho que você deveria mudar isso aqui." Por quê? Porque está todo mundo dizendo que está errado. O todo mundo é mais um.
que falou para ele que está errado. Ele concorda, porque ele não tem uma visão adequada sobre aquilo. E por muitas vezes nós somos levados, amado, a multidões de água. Para ver Deus da forma correta, é necessário revelação. Amém na mesa? Para ver Deus da forma correta, é necessário revelação. Preste atenção, eu achei muito interessante essa imagem. Isso aqui é um jogo de xadrez. Percebe que esse jogo de xadrez, todos eles são iguais, as peças, porém, muda a cor. Mas tem um no meio que ele representa quem? O rei. Mas se você analisar, no jogo de xadrez, o rei ele tem uma forma diferente, não tem? Essa imagem me chamou a atenção porque nós somos exatamente isso. Se eu entendo que sou filho do Altíssimo, eu entendo que eu reino juntamente com Cristo. E essa precisa ser a minha visão. Se eu tiver uma visão distorcida, você pode perceber que essa imagem ao lado está distorcida. Nem eles mesmos sabem quem eles são. Eles estão lá no meio da multidão. O Senhor te diz assim: tenha uma visão correta de quem você é, aonde você quer chegar, e eu te colocarei. Sabe, aqueles 3 cegos, amado, coitados, eles eram cegos. Um pega no rabo, vê aquele negócio fino e fala: nossa, parece uma mangueira. Olha o tamanho do leão, do elefante, para ser comparado com mangueira. O outro pega na perna, com certeza ele tentou levantar a perna daquele elefante. Falou: não, isso aqui é uma árvore, dificilmente alguém consegue tirar do lugar, muito pesado. O outro que estava em cima diz: nada, isso aqui mais parece uma rocha de veludo. Todos eles tinham a sua razão, mas nenhum deles percebeu ou teve a perspectiva da visão correta. Isso é um elefante. Quando nós tiramos o elefante do lugar, nós tiramos a rocha aveludada do lugar, tiramos o rabo que parece uma mangueira e tiramos as suas patas do local que parece uma árvore que está fincada no chão. Se eles tivessem uma perspectiva realmente daquilo que eles estavam enxergando, toda aquela montanha pesada sairia. O Senhor te diz: você precisa ter os seus olhos abertos a saber quem você é. Revelação, amado, aponta algo sobrenatural, espiritual. Eu quero dizer que qualquer ímpio sabe falar sobre Deus, quem é Deus, mas somente aquele que recebeu o Espírito Santo é que tem a revelação de quem Ele é. Qualquer pessoa fala de Deus, testemunha sobre Deus, mas quem anda com Ele, cheio do Espírito Santo, é que tem a revelação de quem Ele é. É engraçado que qualquer pessoa, por mais culta que seja, ela vai pegar a Bíblia, vai ler um texto, ela vai entender a história, mas ela não vai ter a revelação do que o Senhor diz. Porque a revelação é para filhos, e filhos são aqueles que se sentem filhos. Eu não sei se tem na tua família, entre os irmãos, que sempre acha que um é adotado. Já viu isso? Olha, eu acho que eu sou adotado. Meu pai e minha mãe nunca falou nada, mas eu acho que eu sou, porque tudo é para o meu irmão, tudo é para minha irmã. Eu me vejo um pouco diferente, meu cabelo é diferente, o tom de pele é diferente. A pessoa é filho, mas enquanto ela não se enxergar como filho, ela vai colocar uma barreira e ela nunca vai viver o melhor. Ela sempre vai achar que o favor do pai e da mãe é esmola, porque ela não merece, tadinha. Ela é adotada. E o pior é que sempre tem um irmão é terrível, né? Sempre tem um irmão que falou: não queria te falar não, mas desculpa aí, você é adotado sim. Era tudo o que ele precisava ouvir. Ele falou: eu sei, o João falou que eu sou adotado. Vai falar com a mãe, o pai. Não, menino, você é louco. Não, alguma coisa diferente tem. Quantas vezes você acha que é adotado diante de Deus e que Ele não te ama? Quantas vezes você acha que você está na igreja e que você está fazendo algum favor para Ele? Deixa eu te dizer uma coisa: não importa por onde você passou e por onde você vá, uma vez filho, filho para sempre. Ao abrir os nossos olhos espirituais, amado, nós recebemos a clareza do quanto Deus nos ama, sabe? Esse é o nosso ponto de maior relevância na vida, ao ponto de ser capaz de definir a nossa ótica em relação a todo o resto. Uma vez que você se sente amada, a sua vida é diferente. Agora, para as mulheres, uma mulher quando se sente num casamento mal amada, ela não consegue produzir nada. Tudo que faz é pela metade.
Mas se em algum momento ela se sentir amada, até a pia de louça que ela odeia lavar é a melhor louça do mundo. Sim ou não? O ser humano, quando ele se sente amado, ele se sente carregado no colo. Mas nós fomos ensinados desde a nossa infância sobre a lei. E a lei escraviza. A lei diz que você precisa fazer algo por onde. Sabe, amada? Mas a genuína transformação, ela nasce a partir da revelação correta de Deus, a partir da revelação correta da sua paternidade, a partir da revelação correta do seu amor. Se eu entendi isso, todas as coisas vão caminhar. Mateus capítulo 16, versículo 16 diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, quando Jesus indagou os discípulos sobre quem eles pensavam que ele era, Jesus, ele queria ter essa certeza. Quem vocês acham que eu sou? Estou há tanto tempo no meio de vós, mas eu não vejo nenhuma expressão, eu não vejo nenhuma atitude. Vocês ficam pasmos, vocês ficam encantados com os meus milagres, mas quem realmente sou para você? Simão, ele teve a visão correta, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado, quando ele recebeu a revelação correta de quem Jesus era, ele recebeu a revelação correta de quem ele também era. Sabe? Imagine que o Cristo, o Yeshua, o Deus Todo-Poderoso que se manifesta como Messias, se apresentou a 12 homens. Poderia ter se apresentado a 12 reis, mas ele se apresenta a pescadores. Essa revelação produziu em Simão transformação. Jesus disse que ele, a partir daquela hora, não se chamaria mais Simão, mas se chamaria Pedro. Por quê? Porque Simão significa inconstante, e Pedro quer dizer grande ou pedra. Alguns teólogos dizem grande pedra, outros dizem pequena pedra, mas na verdade é Petrus, que é a palavra pedra. E pedra no sentido da palavra quer dizer algo firme, algo que realmente é palpável, algo que realmente tem condição de permanecer. É claro que Jesus não poderia chamá-lo de pedra angular, porque pedra angular é Cristo. O que é pedra angular, pastor? Principalmente antigamente, naquela época, se fazia as portas, e não tinha como fazer portas exatamente como são as nossas, que você coloca uma base, enche de concreto ou de massa para ficar aquela coisa reta, e aí você constrói em cima. Como que eles faziam? Eles levantavam a parede de um lado, do outro, e no meio eles encaixavam uma pedra que tinha um determinado ângulo. Aquela pedra fazia o nível da parede A com a parede B e travava. Esta pedra angular é conhecida como Cristo. Porque Cristo nos tirou da base do mundo para a base espiritual, e Ele está no meio, nos dando firmeza, e nada vai ser abalado, porque Ele é a pedra angular da sua vida. Sabe, amados, Jesus, ele disse que Pedro, que nós então chamamos de Pedro, mas até então era Simão, era conhecido apenas como Simão, que queria dizer inconstante. Ele diz: a partir de agora você teve a revelação, como as lentes da graça, você começou a me enxergar quem realmente sou. Eu te digo que a partir de agora você não é mais inconstante, você será uma pedra firme. Acompanhe no quadro. Quando você descobre quem Deus é, automaticamente você descobre quem você é. E por consequência, pode ver as pessoas com uma outra perspectiva. Sabe, irmãos, a consequência disso é que eu posso ver outras pessoas com uma outra ótica. Simão havia mergulhado em uma dimensão mais profunda de revelação, que o levou a uma genuína transformação. Talvez você fale: pastor, por que essa foi uma transformação genuína? Foi uma revelação? Só porque ele sabia que Jesus era o Cristo? Não, porque o povo judeu tinha medo de falar sobre esse nome. Até hoje, amado, muitos judeus não chamam Deus de Jeová, mas sim de Yahvé, porque eles achavam que para falar e expressar esse nome Jeová, tinha que ser em determinados atos muito profundo, muito espiritual.
É tanto que quando Jesus chama Deus de Pai, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época questionam, dizendo: quem é você para chamar Deus de Pai? Pai é qualquer um. Pai é uma pessoa normal e Ele é soberano. E Jesus disse: essa é a ótica que você tem dele. Porque Ele não está tão longe como você imagina, e Ele não é tão excluído como você diz. Mas o dia que você chamar Ele de Pai, Ele se aproxima de você, você dele, e ambos andam juntos. Qual é a ótica que eu preciso ter? Que Deus é um velho estressado, de cabelo branco, e qualquer coisa que alguém faz de errado, como parte do pecado, Ele manda fogo do céu e acaba com tudo. Deus é amor. Quem faz toda essa destruição é o diabo, mas Ele veio para transformar. Deus não veio para te dar riqueza. Deus não veio para te deixar famoso. Deus veio para te transformar, e uma vez transformado, morar com Ele eternamente. É o maior presente que nós podemos ter. Pastor, então eu não posso ficar rico? Pode, deve, por favor, fique. Eu profetizo na tua vida. Mas não busque isso. Busque primeiro a maior riqueza, que é o reino de Deus. Amém? Nós precisamos ter a clareza íntima, pessoal e profunda, que isso deve impactar o seu estilo de vida. Ponto 1. Enxergar com as lentes da graça produz transformação. Não sei se dá para você ver daí. Tem um rosto dividido, ali representa o velho homem do pecado, e aqui a nova criatura. No passado, na velha criatura, era pecado, morte, ódio, guerra, destruir, dividir e trevas. Uma nova criatura: perdão, vida, amor, paz, edificar, somar e reino. Reino é aonde nós desejamos estar. Então, as lentes da graça, amado, produz transformação. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que no Novo Testamento, a transformação, ela se origina em ver a maneira correta, ou seja, em contemplar da maneira correta quem Deus é. Se eu olhar no espelho hoje, eu vou ver o mesmo Alexandre, não o mesmo que mudou pouca coisa, mas desde que eu me converti. Mas eu vou ver o mesmo. Só que no mundo espiritual, o velho homem morreu. Alguém uns dias atrás disse assim: pastor, e se alguém fizesse uma macumba para mim? Será que pegaria? Eu perguntei para ele: o que você acha? Qual a visão que você tem em relação a isso? Ele diz: ah, não sei, eu tenho medo. Eu falei: natural ter medo de quem não conhece quem realmente é. Mas a Bíblia diz que você não vive mais, mas Cristo vive em você. Então preste atenção. Uma vez que alguém tenta fazer algo para você, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu mandar um telegrama para você, se eu mandar um WhatsApp para você, se eu tentar falar com você pelo telefone fixo ou pelo celular, se eu mandar uma carta para você ou um e-mail para você, de todos esses, eu preciso ter um endereço? Ou pelo menos um número? É possível eu disparar o e-mail aqui, vai lá para a Mari, mas eu não sei o endereço dela, mas eu sei que vai? Impossível. Porque tudo no mundo, ele é direcionado. A Bíblia diz, amado, nós vamos falar isso no curso, que quando você nasceu de novo, quando você morre, você nasceu de novo. E a Bíblia diz que lá naquele dia, se seu nome é João aqui, seu nome não será João lá. Cada vez que nós nos convertemos e entregamos a nossa vida a Cristo, o seu nome foi mudado, o seu nome foi colocado numa pedra, e naquele dia o Senhor vai chamar pelo teu nome, e só você vai saber quem você é. Sabe por quê? Porque tudo que é nosso aqui vai ficar aqui. Uma vez que eu aceitei Jesus, o Alexandre José Moreira da Silva morreu. Agora, hoje ainda me chama de Alexandre. Mas o Senhor, quando olha para mim, é como uma senha codificada. Sabe, Ele olha para mim, Ele sabe que eu tenho um novo nome, Ele sabe que eu tenho um novo endereço. E Satanás não consegue saber. Então por isso, se alguém fizer uma macumba: ah, pastor, mas pegaram um fio de cabelo, pegaram uma unha, uma peça íntima, uma roupa. Pode pegar o que for, meu irmão. Satanás precisa de endereço, e esse endereço ele não tem mais, porque o teu nome agora é nova criatura em Cristo Jesus.
É isso que nós precisamos ter, a mente de Cristo. Não tem como. Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque eu fui pai de santo. E uma coisa eu tinha certeza quando eu estava no Candomblé. Se eu fosse fazer um trabalho, eu sabia de alguma forma, a pessoa passava, que não funcionou, a primeira coisa que eu perguntava: escuta, essa pessoa não é evangélico não, né? Não é crente não, né? Por quê? Porque em crente não adianta, não pega. Eu já sabia disso há mais de 30 anos atrás, quando eu era pai de santo. E agora em Cristo eu entendo o porquê. Eu não entendia naquela época o porquê. Eu achava que o santo deles era mais forte. Como de fato. Mas hoje em Cristo eu sei por quê. Porque não tem endereço, amado. O teu endereço é a presença, é a casa, é a morada do Espírito Santo. Aleluia. Enxergar como Deus enxerga tem o poder de gerar em nós um maior nível de fé. Acompanhe comigo. Uma história diz: 3 pedreiros estavam trabalhando em uma construção. Ao ser indagados sobre o que estavam fazendo, o primeiro disse: eu estou aqui assentando tijolos. O segundo disse: eu estou levantando uma parede. Mas o terceiro disse: estou construindo um grande castelo que abrigará reis e poderosos. Estou edificando uma construção que fará parte da história. Olha a diferença. Um está levantando um muro, mas o último, ele diz: eu não estou fazendo apenas um muro, eu não estou levantando apenas uma parede, eu estou construindo um castelo. E esse castelo fará uma grande diferença. Vai abrigar reis, vai abrigar príncipe, vai abrigar pessoas importantes, porque esta minha obra será reconhecida. Sabe, amado, a visão, a maioria daqueles homens viam o que estavam fazendo, mas teve o poder de afetar seu ânimo e fé para fazer. Se você começar a tua vida achando que você está apenas levantando um muro, você vai terminar este muro, vai fazer outro muro, vai passar a vida fazendo muro, e a tua história não vai ter nenhuma marca. Mas se você começar a construir algo e vai dizer assim: aqui eu estou fazendo um castelo, você está tendo a visão correta de Deus, porque Ele te fez rei e sacerdote. Sabe, irmãos, quando você passa a enxergar a sua vida, a sua família, seus negócios, sua célula, da forma que Deus enxerga, isso te levará a um nível de fé superior, para edificar o que ninguém pode edificar. Segundo, enxergar com as lentes da graça lhe assegura uma posição. Eu quero te dizer que receber uma nova posição em Cristo, que só pode ser desfrutada de uma forma natural. Como eu disse, olhar no espelho eu vou ver o mesmo Alexandre, mas de uma forma espiritual eu não tenho mais medo. Eu tenho que agir e andar por fé. Talvez ninguém está enxergando o que eu enxergo. Eu não posso ficar atrelado ao que as pessoas estão enxergando, mas o que eu estou vendo. De repente você está construindo uma obra, está edificando uma obra, onde as pessoas falam: Alexandre, isso não vai dar certo. Você não está vendo que isso aqui é muito difícil? Mas se eu, com a minha ótica espiritual, entender o processo que Deus está gravando no meu coração e colocar em prática, amado, todos verão o castelo construído. Isso é na vida pessoal, isso é na família, isso é na célula. Talvez alguém olhe para a tua célula e diga: ih, só tem esses dois aí, não vai dar nada. E daqui a pouco se torna a maior rede da igreja. Porque depende da visão que você tem. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. E nem sempre o que é para ontem é melhor. Às vezes você olha um fruto no pé, ele está com cheiro de maduro, está com cor de maduro, que é o caso do caju. Tem cheiro de maduro, tem cor de maduro, está mole, está maduro. Mas quando você põe na boca, ele não está no tempo certo, ele amarra a boca. Tem gente que tem a vida amarrada porque quer comer cru, porque não tem paciência. Não, comigo é assim, amado. Saiba que em tudo tem o seu tempo. Imagina que uma mulher grávida, e quando ela está num processo de dores, quando ela está num processo de enjoo, quando ela está num processo que às vezes o médico tem que colocar ela, sabe, os últimos dias da sua gravidez numa cama, para que ela possa realmente, sabe, descansar. Não é fácil. Se ela pudesse, tivesse a opção de apertar um botão e falar sai, sairia, já nascia. É ou não é? Os homens não entendem isso, mas eu acho que as mulheres talvez, se pudesse. Mas por que Deus não faz? Porque para tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher.
Quando você planta fora da época, você colhe numa proporção muito menor. Quando você planta na época certa e colhe na época certa, os seus frutos são abundantes. Pela ótica da lei, amado, a posição que nós merecíamos era de escravo. Você lutava todo dia para ser salvo. Você lutava todo dia para o Senhor perdoar o seu pecado. Você fazia um jejum porque você pecou, porque você errou e agora você queria se consertar diante de Deus. A ótica da graça diz o seguinte: Cristo já fez tudo. Se você sabe quem você é, se você reconhece que você realmente é filho, a graça te coloca na posição de filho. Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler tudo junto, versículo 7, você vai entender o porquê. Para mostrar-nos pela sua, para conosco em Cristo Jesus. Agora, amado, nós estamos assentados com Cristo. Você vai falar: não, pastor, estou aqui na rua Turquia 323, no prédio da igreja, sentado ouvindo você falar. Jesus, quando ele fala com os discípulos: se você vê o Pai, você vê a mim. E quando ele diz: eu e o Pai somos um, a ótica que ele estava falando não é a ótica natural das coisas. Para o Senhor, você já está assentado com Cristo, reinando com Cristo. Sabe, irmãos? Essa é a nossa posição. E por meio dessa posição, Deus está provando os séculos vindouros, a sua bondade. É interessante que, se eu quiser provar para minha esposa o quanto eu a amo, eu faço uma surpresa para ela, eu e ela só. Aí estou provando, de alguma forma, de uma forma particular, eu estou dizendo que eu a amo, que eu quero estar perto dela, que eu quero ficar só. Mas se eu quiser provar diante da minha família que eu a amo, o que eu faço? Eu faço uma festa surpresa. Normalmente quem faz uma festa surpresa é uma expressão de amor, sim ou não? Por falar nisso, um dia minha esposa falou assim: Lê, qualquer dia do seu aniversário, eu vou chamar aquele carro de som na rua. Falei: que? Falou: é, eu acho lindo. Eu falei: não faça isso. Imagina. E é bem o estilo da pastora, viu? Ela é meio doida. E ainda a Giovana falou assim: mãe, eu acho que você deveria fazer. Eu falei: por favor, não faça. Porque se fizer, parar aqui na rua, a rua inteira ouvindo, porque o negócio salta fogo, sai um monte de coisa, não é? Vem cá, Alexandre, desce, vai ficar lá, porque eu não vou descer, eu não vou pagar esse mico. Eu sou tímido para isso. Mas uma pessoa que faz isso é uma expressão de amor. Ele quer mostrar para a família quando faz uma festa surpresa, né? Mas se eu quiser provar o amor com a minha esposa diante de uma cidade, o que eu devo fazer? É mais fácil eu fazer um outdoor, uma homenagem em vários pontos da cidade, e todas as pessoas falam: uau, que amor. Mas se eu quiser provar para toda a nação, então eu devo alugar um horário nobre na televisão, e aí todos saberão. Eu quero te dizer que Cristo prova o seu amor para nós, não somente diante de uma nação, mas diante dos séculos vindouros. O texto diz assim: Ele prova o seu amor para conosco, não apenas numa cidade, não apenas na família, não apenas na nação, nem em todas as nações, mas pelos séculos dos séculos, Ele continua provando o teu amor. Sabe, irmãos, a próxima geração testemunhará o quanto Ele é bom para com você. A tua família vai dizer: olha, minha avó era uma bênção na igreja. Sabe, a tua história vai ficar marcada, porque Cristo vai provar o amor dele para contigo, não só agora, não só na igreja, mas nos séculos vindouros de tudo que Ele tem feito. Ao se ver órfão, você precisará lutar por uma posição, e terá que se esforçar muito para conquistar as coisas. Mas ao ser revolucionado pela visão de Deus, você vai receber a sua posição.
Qual a posição que você quer estar? De coitado? Ou a posição de vencedor? A pessoa só pode ser vencedor se ela vence alguma batalha, sim ou não? Se ela partiu para uma corrida, como hoje teve uma corrida aí, né, de São Paulo, e 2 brasileiros ganharam, e parece que uma mulher também ganhou. 42 quilômetros correndo. Eu comecei a assistir um pouquinho, me cansou só em ver eles correndo. Imagina, irmãos, 42 quilômetros. 42 quilômetros é você correr daqui até a metade do caminho de São Roque. Tem coragem? Daqui em São Roque é 84 quilômetros, é 74, uma coisa assim. É você correr até a metade do caminho. Para um só ganhar, para um só ser o vencedor. Mas se eu quero ser um revolucionário, e eu começo a enxergar pela graça do Senhor, a graça do Senhor me faz não vencedor, mas o texto bíblico diz que Ele me faz mais que vencedor, porque todas as vezes que você precisar vencer, Ele vai estar contigo. Terceiro e penúltimo, enxergar com a lente da graça lhe fará acreditar nas pessoas. Agora, amado, nós não precisamos mais do amor das pessoas para estar bem. Talvez por muito tempo na tua vida você precisou do amor das pessoas, você precisou ser aceito pelas pessoas, sabe? Não nos relacionamos com elas em busca de amor, mas hoje o Senhor quer que você se relacione com essas pessoas para amá-las. Se essa pessoa te ama muito bem, mas se não te ama, o Senhor colocou a graça no seu coração para que você possa amá-la. Sabe, irmão, a melhor coisa é você amar alguém sem interesse. Se a pessoa amanhã depois fizer algo para você que seja benéfico, muito bem. Imagina Cristo, quando Ele se entrega pela humanidade, Ele faz algo tremendo. Augusto Cury, ele escreve que quando ele começou a ler sobre Cristo, ele ficou impactado. Que ele falou assim, olha, ele amava as pessoas não pelo que as pessoas tinham para fazer para ele em troca, mas simplesmente porque ele queria amar. Alguém pode dizer assim, mas ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, então para ele era mais fácil. Não, amado, ele foi homem como eu e você. Ele tinha todas as dificuldades que um ser humano tem. Ele ia no banheiro, ele sonhava, ele tomava banho, ele fazia tudo. Se beliscasse Jesus, ele sentia dor. É tanto que quando no filme você vê, quando ele está sendo chicoteado, e ele cai, a tendência do costume da época, quando o prisioneiro caía, é porque ele estava dizendo, não aguento mais, então por favor, era como se ele estivesse balançando uma bandeira branca, dizendo, por favor pare, porque eu não estou suportando. E o que eles não esperavam, é que mesmo ele daquela forma, ele se coloca de pé e diz, pode continuar, eu estou pronto. Sabe, irmãos, isso é amor. Agora, todo esse amor para quê? Para que eu possa aprender a amar o próximo. Somente por meio da graça, nós podemos ver as pessoas como Deus as vê. 1 João 3,16 diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deus ama as pessoas, por pior que elas pareçam ser. Talvez você não vai com a cara de uma pessoa porque de alguma forma ela te tratou mal, sabe? De alguma forma ela tentou te prejudicar. É difícil a gente amar uma pessoa assim, não é? Não deve ser assim. Porque se você se colocar no lugar dela por algum momento, talvez você faria a mesma coisa, ou sentiria o mesmo sentimento que ela estava sentindo a teu respeito. Deus acredita nas pessoas, por mais que elas tenham falhado, por mais que elas tenham errado. É tanto que Ele acreditou em você, Ele te trouxe de volta. Ele diz, agora chegou o momento de você andar comigo. Ele fez vista grossa. A Bíblia diz que Ele jogou o seu pecado no mar do esquecimento. E lá, amado, não tem como alguém buscar, porque não tem endereço o seu pecado. Já foi apagado, já foi anulado, já foi cancelado. E hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus dá sempre uma segunda chance, ainda que tudo pareça que está no fim. Muitas pessoas dizem, amado, que é difícil acreditar no próximo. Eu diria que não é difícil, é impossível. Naturalmente, nós queremos exigir, naturalmente nós queremos expor, mas quando estamos com a lente da graça, nós conseguimos amar
com amor ágape. Só pela graça, porque homem nenhum consegue fazer o que Ele te chamou para fazer. É engraçado que o evangelho nos dias de hoje está sendo distorcido. As pessoas querem ir para a igreja para determinar uma casa nova, para determinar um carro, um avião. Sabe, eu estou aqui porque eu era assim, agora eu quero ser assado. Ninguém fala do amor, ninguém olha para ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Ninguém chega lá e fala, então pastor, eu sou um empresário muito bem sucedido, quantos empregados eu tenho aqui porque eu quero abençoar? Quantos pastores tem aqui que trabalham na obra? Eu quero ser mantenedores deles, para eles continuarem na obra. Deus só vai nos dar algo, amado, quando tudo que Ele nos der estiver fixado naquilo que é obra de Deus, estiver injetado naquilo que é obra de Deus. E muito mais Ele vai te dar, porque Ele vai ver que você é um mordomo, que você é um administrador dos seus bens. Quarto, enxerga com as lentes da graça que lhe dará segurança. É interessante, nós vemos aqui um cordeiro, um lobo e um leão. Nós precisamos enxergar a graça como esse cordeiro. Você acha que ele está olhando para o lobo ou para o leão? A Bíblia diz, amado, que o profeta estava sendo perseguido, e em um determinado momento o seu ajudante chega para ele, o seu líder em treinamento chega para ele e diz, profeta, profeta, acorda, acorda, porque tem um exército lá fora, e eles vieram para te matar, porque você está revelando todos os planos do rei. Ele fala, Geazinho, vem aqui, abaixa aqui. Ele abaixou. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. A oração foi essa. Agora vai lá fora, vê o que você enxerga. Ele sai para fora, e quando ele olha, ele enxerga, e o profeta fala, o que você está vendo? Os mesmos soldados. Olha um pouco mais para cima, quem que você vê? Ele diz, uma legião de anjos. Nós precisamos olhar para o inimigo, por mais bravo que ele seja, quem está acima de nós? O leão da tribo de Judá, que é Jesus. Eu quero te dizer que o salmista, quando ele escreve que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, isso é fato. Sabe por quê? Deus não pode ir contra a sua própria vontade, Deus não pode ir contra aquilo que Ele escolheu. Se você está ouvindo esta palavra aqui ou pelo YouTube, você foi escolhido pelo Senhor, e Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo para fazer, Ele começou uma obra, Ele vai concluir. Pastor, mas o levante do diabo é muito grande. Toda vez que o diabo se levanta para cair. Eu acho engraçado que tem pessoas que ficam com medo de vir à igreja, ou no encontro, em alguma ministração, com medo de ficar possesso, de cair. Meu filho, caia mesmo. Porque quando cai, é porque ele diz, eu não suporto tamanha unção. Então ele se manifesta. Ou você acha que o ladrão, ele passa na frente da tua casa e fala, escuta, eu sou ladrão, fica esperto que hoje eu vou entrar na tua casa. Se ele falar isso, você vai trancar a sua casa de toda maneira. A Bíblia diz que o diabo é como ladrão, ele não avisa quando vai entrar, e nem se manifesta, ele prefere ficar escondido. Mas quando ele se manifesta, porque ele não suporta o tamanho do leão que está sobre você. Sabe? Ninguém consegue se desenvolver em um clima de insegurança, irmãos. Há muitos crentes que vivem inseguro. Ah, mas e se orar o demônio não sair? E se lá na célula eu estiver orando e alguém estiver com uma enfermidade e pedir para que eu ore, e se eu orar e a pessoa não for curada? Esse é o problema, você está muito no si. Saiba quem você é, abra a tua visão, a tua ótica, quem o Senhor chamou e a quem Ele capacitou. Tu és capacitado do Senhor. Alguns dias atrás eu estava assistindo um documentário sobre a crise que está havendo na Síria. Eu acredito que todos já tenham visto isso. As destruições, sabe, naquele país através da guerra, amado. Os imigrantes daquela região, na verdade, eles estão correndo o mundo todo. Estão sendo refugiados para o mundo todo. Sabe por quê? Porque ninguém pode se desenvolver naquele país, um ambiente inseguro. Você não vê, sabe, a Apple dizendo, olha, vou criar lá na Síria um laboratório de análise. Você não vê nenhuma empresa querendo ir para a Síria ou um país que está em guerra, porque é um país inseguro. Ele pode ir para qualquer outro lugar que vai pagar muito mais caro, mas tem insegurança. Eu quero te dizer que as pessoas que estão junto com você querem olhar para você e ver a segurança em você. A segurança em Cristo. Pastor, eu não posso ter medo? Não deveria, mas pode ter medo.
Mas saiba que mesmo com medo, Ele nunca deixou de ser o seu Pai. Nós fazemos planos para daqui um mês, daqui um ano, até o máximo 2, 3 anos. Dificilmente pessoas fazem planos para 10 anos. Daqui 20 anos eu vou comprar um carro tal, o meu apartamento. Às vezes, aí não é plano, é sonho. Sonho é uma coisa, planos é outra. Projeto é quando você tem uma lista de coisas para fazer e você vai determinando aonde você quer chegar. E quando nós estamos assim, amado, é porque nós temos a certeza e convicto daquilo que há de vir. Infelizmente no Brasil, as pessoas não conseguem fazer planos do final de um ano para o começo do outro, principalmente quando é ano político. Sim ou não? Por causa da insegurança, por tantas coisas que existem. E isso às vezes nós trazemos para os nossos dias, sabe? Deus tem me revelado que muitos cristãos não conseguem amadurecer porque vivem em um ambiente inseguro. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer papai querido, papaizinho. Você só consegue chamar alguém de Abba, Pai, ou de papaizinho, se realmente ele for seu pai. Chega para o vizinho do lado e fala assim: ô papaizinho. Ele fala: tá me estranhando, rapaz? Mas você falar para o seu pai, ele vai falar: o que você quer, hein? Chamando de papaizinho. Porque não é o seu costume. Mas é muito natural ele receber, ou talvez ele se sinta elogiado, sabe? Talvez ele se sinta uma pessoa alegre, porque você está chamando de uma forma carinhosa, porque realmente ele é teu pai. Então, Romanos quando diz assim: não recebesse o espírito de adoção de filhos, mas recebesse o espírito de adoção de filhos. Por que ele diz que nós recebemos o espírito de adoção? Porque Jesus veio para os judeus, e os judeus o negaram e rejeitaram. E era bíblico que eles fizessem isso, para que esse Yeshua, esse Salvador, chegasse até nós. Então nós somos adotados na condição de filho. Amém? E essa adoção, amado, é diferente da adoção que há no Brasil. Você sabia que no Brasil você adota uma criança, infelizmente isso acontece, dependendo de como é o tratar da coisa, você pode até devolver. É tanto que, eu falo isso porque eu tenho uma irmã na cidade de Lins, que ela adotou meu sobrinho, Mateus, e eu acho que já vai para 4, 5 anos. A documentação de adoção não saiu ainda. E quando eu estava lá conversando com ela, eu não conhecia, né? Comentei até alguma coisa sem saber. Eu falei: mas que burocracia, né? Já está aqui há tanto tempo, já conhece você como mãe, o Joacir como pai, por que não libera logo? Tantas crianças precisam de adoção. Ela me contou, porque muitas vezes a criança quando começa a crescer, quando começa a fazer as coisas que criança faz, nem todos têm estrutura de suportar, e muitos devolvem. E quando se adota e depois pega de volta, o processo no Brasil é muito lento, e essa criança fica marcada por muito tempo. Em Israel, quando falava de adoção, havia uma aliança em que essa adoção, a pessoa se tornava filhos. A Bíblia diz, amado, que alguns escravos judeus, quando eles eram liberados pelos seus patrões, eles eram tão bem tratados, somente os escravos de Abraão, que eles não queriam ir embora. Eles trabalhavam um determinado tempo, né, e depois eles eram despedidos, eram abençoados financeiramente, para que eles pudessem tocar a vida deles, ter uma família. E o que fazia? Para que aquele escravo não fosse pego por um outro, eles levavam na porta da casa. Normalmente as casas eram em vilas, né? E era numa praça no meio. Então, em um determinado momento, o dono da casa levava o escravo até a porta da casa e furava a sua orelha. E quando ele tinha a expressão de furar a orelha, ele estava dizendo: você é o escravo da orelha furada. Ou seja, a partir de agora você está livre. E o que acontecia? Aquele escravo ele poderia ir embora, mas ele preferia ficar, porque ele se sentia filho. E a partir daquele momento, ele poderia ser chamado como filho. Eu quero te dizer que no dia que você aceitou Jesus de todo o seu coração, Deus te levou à porta da vida eterna, furou tua orelha e diz: agora você pode me chamar de Abba, Pai. Sabe, amado, somos filhos e nós podemos nos apropriar dessa segurança. A graça é a provisão para não pecar, mas a certeza do perdão.
Algumas pessoas imaginam assim: poxa, agora eu estou na graça, eu posso pecar, depois só pedir perdão. Eu sempre ensino que aqueles que têm prazer no pecado, que é o que João diz, nunca nasceu de novo. E se eu tenho prazer no pecado, e se eu não nasci de novo, consequentemente eu não sou salvo. Amém? O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Acidente você programa? Você tira seu carro da garagem e fala: agora eu vou pegar imigrantes, eu vou andar 120 por hora, depois 140, 160, e na curva eu vou fechar o olho, seja o que Deus quiser. Só para o seguro da perca total e me dar um carro novo. Quero ver a sua vida como é que vai ficar. Ninguém programa acidente, programa? Não. Então o pecado tem que ser um acidente. Esses acidentes às vezes acontecem o dia inteiro, a todo momento. Mas quando é algo provocado, nós precisamos analisar se realmente houve um novo nascimento. Porque aquele que peca e ele não tem um sentimento de arrependimento, na verdade ele nunca nasceu de novo. O filho pródigo, amado, é o reflexo dessa verdade. Sabe por quê? No momento em que ele cai em si, a Bíblia diz que ele coloca as lentes da graça e ele percebe: em minha casa existe segurança, na casa do meu pai existe amor. Então ele resolve voltar para a casa do pai. Acompanhe no quadro. Na lei, Deus disse a Moisés: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Mas sabe o que diz na graça? Quando o filho voltou para a casa do pai, o pai manda os seus servos, os seus escravos, e ele diz assim: traga a sandália e coloque nos pés, porque meu filho estava morto e agora ele reviveu. A graça, ela sempre vai contrário à lei. A lei diz não pode. A lei diz para você entrar no lugar santo você tem que tirar as sandálias, porque isso representa a reverência. Mas a graça foi o contrário. Quando o filho volta para a casa do pai, ele diz: coloca a sandália nos seus pés, porque meu filho estava morto e agora ele está vivo. Sabe, irmãos, a graça te leva a um nível superior de maturidade, de filho e de um homem, de uma mulher de Deus. Saiba que nós não podemos andar mais por condenação. Nesses 21 dias, Deus irá transformar a sua visão, e isso produzirá reflexo profundo na sua vida. Amém? Abra o seu coração para enxergar e conhecer a nova forma que Deus quer tratar contigo a partir deste ano. Volto a dizer que domingo passado nós falamos e pregamos sobre a Páscoa. E a Páscoa para o povo judeu, é o dia do ano novo. O ano novo para o judeu não é dia 1º de janeiro. E nem a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Até porque nós estamos no ano 2018. O povo judeu já está no ano 4000 e alguma coisa. Amém? Isso prova que Jesus está muito perto. Eles não seguem o calendário que nós brasileiros e que muitas pessoas, muitos países seguem, que é o calendário gregoriano. Eles seguem desde a fundação do mundo. Então, para eles estão nesta data. E a Páscoa, como nós lemos domingo passado lá no Êxodo, quando o Senhor diz: sacrifica um cordeiro, e a partir de agora vai ser o primeiro dia do ano. É um novo tempo, um tempo de libertação, que o povo foi liberto daquela escravidão, 400 anos cativo no Egito. O Senhor diz: agora vocês vão para uma nova terra. E eles então saíram encaminhados ao novo. Eu tomei essa palavra para mim, sabe por quê? Porque nas primeiras semanas de março, nós entramos no 4º ano do ciclo da vinha. Amém? E para quem já ouviu, nós ministramos sobre os ciclos, sabe que a partir do 4º ano é um tempo novo. Então nós tomamos posse. É tanto que, basicamente, uma semana depois, toda a dificuldade para esse prédio ser liberado, ele foi liberado de uma forma graciosa. Amém?